o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Então, como eu estava a dizer, é um prazer muito grande poder estar aqui convosco durante estes dias, conhecer-vos um pouco melhor e aquilo que tem sido também a realidade evangélica no Brasil. E no que toca a este assunto, Deus criou macho e fêmea e a questão da identidade de género, a ideologia de género, que será o tema que iremos estar a refletir juntos nesta tarde. É um tema muito atual, tem causado muitas preocupações nos países lusófonos, em especial Portugal e Brasil, onde tem havido uma discussão muito acesa, não só entre a comunidade evangélica, mas na própria sociedade, porque estes valores que estão a querer ser impostos nas nações têm mexido não só com os cristãos de herança judaico-cristã, exatamente, mas também aqueles que professam as religiões monoteístas tradicionais, não é? Como os islâmicos e outras religiões. E é um assunto que tem havido muito pouco esclarecimento científico e muita politicagem, muita política envolvendo toda esta discussão. Então eu espero, e esta é a minha oração, que nesta tarde juntos possamos refletir sobre esta questão e, acima de tudo, perceber o que é que Deus diz sobre o assunto e como nós, enquanto pais, enquanto professores, enquanto educadores, podemos nos posicionar e proteger os nossos filhos de várias ideias contrárias aos valores bíblicos, como nós iremos brevemente abordar. Antes de começarmos propriamente a nossa reflexão, eu queria passar para vocês um pequenino filme para introduzir, digamos, o nosso tema, para terem uma ideia do que é que está a acontecer na Europa. Portanto, a Europa, uma grande parte dos países da Europa foram os primeiros, cerca de 10, 15, 20 anos atrás, a implantar esta questão nos seus países e principalmente no meio educacional, nas escolas, nas creches, privadas e públicas, e o que é que está a acontecer em função disso, ok? Bom, então, vamos lá ver, vamos passar. Deixa eu sentar aqui. Schüler sich in der Schule, wo sie sehr lange mit ihrer Jugend sind, nicht verstellen müssen, sondern sagen können, das ist nicht. If you are shocked by all this, handicraft and even teachers can come to school in a skirt with makeup and high heels, and a maths teacher can come to school wearing men's trousers and a false beard, then it means you are backward. LGBT ideologists are sure that a man in his infancy is neat. That's why he can later choose who he wants to be.
Chocados? Isto é só um bocadinho. Há coisas bem mais complicadas que eu nem tive coragem de pôr aqui para vos mostrar, de tamanha explicitez da situação. Muito complicado. E de acordo com este filme, portanto, temos aqui já algumas ideias do que é esta ideologia de género, esta nova, suposta, moderna teoria de género que está a ser ensinada nas creches, nas escolas, e tem criado, digamos, uma série de consequências negativas que também iremos abordar esta tarde. Mas antes de pensarmos nisso, já ficam aqui algumas ideias. De acordo com o filme, que ideias é que vocês conseguiram retirar sobre o que é esta questão da ideologia de género? Agora é o momento de partilharmos. O que é então isto da ideologia de género? Não se atropelem, um de cada vez. Tem uma forte pressão política. Na sociedade em geral. Ok. 3 ideias importantes que esta irmã falou. A questão da pressão política envolvida, a questão de estar a ser ensinada às crianças e a doutriná-las para criar uma nova identidade, e a questão social, não é só as crianças, mas na sociedade em geral e principalmente na sociedade ocidental, já se começa a ver os efeitos, não é, de uma certa perda de identidade nas pessoas em função desta ideologia. Muito bem. Uma salva de palmas para a irmã. Mais ideias? Exatamente, não é? Aliás, a palavra que tem sido utilizada é desconstrução, não é? Da família tradicional, da família heterossexual, de pai, mãe, filhos. Muito bem. Salva de palmas. Isto é só para vocês não dormirem, já perceberam a estratégia. Ali aquela irmã. Exatamente, acaba por ser um atentado à nossa fé. Exatamente, que é contrário aos valores ensinados pela Bíblia, e há um certo incentivo mesmo ao ateísmo, como nós já lá iremos ver. Uma salva de palmas ali para a irmã. E agora aqui. Exatamente, numa fase em que estão a ser desenvolvidas as estruturas psíquicas que vão orientar o desenvolvimento do caráter e da personalidade, tal doutrina que ajuda até mesmo a contrariar a identidade corporal da criança, não é? Porque diz que ela não é como ela é, mas aquilo que ela quiser ser, então acaba por criar também perturbações no desenvolvimento normal da criança. Pois não. E, aliás, o desenvolvimento do córtex neofrontal, que é esta parte do cérebro que é responsável pelas escolhas e pelas questões ligadas à sexualidade, só fica totalmente desenvolvido por volta dos 20, 21 anos. E há aqui uma certa pressão de querer que uma criança e um adolescente tome decisões tão importantes e tão decisivas na sua vida quando ainda nem sequer tem a capacidade de o fazer, ok? Uma salva de palmas aqui para esta irmã. Mais alguma ideia que vocês retiraram do filme? Ali. Exatamente, ou seja, os próprios professores são os principais doutrinadores, não é, que advogam esta causa, colocando dúvidas
levando a criança a contrariar a própria identidade corporal, a identidade biológica, os seus valores, os seus próprios princípios do meio onde está a viver. Exatamente. Exatamente, ou seja, abre aqui um leque para um terceiro género, que na realidade seria a ausência de género, porque a criança pode ser aquilo que ela quiser. Aliás, a ideologia de género, o outro nome para ela é a ideologia de género ou a ideologia da ausência de género. Não é? Porque estão a querer impor a não existência de um ou dois géneros, neste caso masculino e feminino, mas da pluralidade de géneros possíveis e imaginários. Não é? Enfim, uma salva de palmas ali para a irmã. Ok, então, continuando. E esta ideologia, quando é que surgiu? Tem alguma noção, alguma ideia de como é que isto começou? Quais são as bases? O que é que vocês acham? Deixa eu pegar aqui a água. Alguém tem uma noção de quando é que isto surgiu? Como é que começou? Quais são as bases filosóficas que dão corpo a esta ideologia? Exatamente. Há uma centena de anos atrás, portanto, os fundamentos são estes principais fundamentos da ideologia de género. Engels, que foi um filósofo que foi colega de Karl Marx, e os dois fundaram o movimento socialista, ou chamado comunismo, que preconizavam, portanto, a sociedade ideal, igualitária para toda a gente, e como tal era preciso eliminar a religião, que ele dizia que era o ópio do povo, e eliminar a família tradicional, porque estavam a ensinar valores e princípios contrários a uma sociedade que se quer igualitária. Isto era o que eles preconizavam. Então, aqui estão as pedras que deram depois corpo à ideologia de género. Nos anos 60, 70 principalmente, um outro impulso para a ideologia de género foi o movimento feminista, que, içando a bandeira da igualdade entre os homens e as mulheres, foram introduzindo as ideias socialistas, lutando contra a masculinidade, contra a feminilidade, contra a família heterossexual. E nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, o movimento LGBT, que tem tido, portanto, um outro impulso nesta questão da ideologia de género. Mas quando é que isto começou verdadeiramente a ser falado assim pelos diferentes países? Bem, em 95 houve uma quarta, portanto, a quarta Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, onde foi introduzido o termo género. Até então, para nós, género e sexo eram exatamente a mesma coisa. E era um par binário, ou masculino ou feminino, ou macho ou fêmea. Nesta conferência foi introduzido o termo género para dizer que é exatamente contrário ou diferente daquilo que é o sexo biológico. Enquanto o sexo biológico é a determinação corporal, biológica que nós temos, o género tem a ver mais com a maneira como nós nos sentimos, se como homem, se como mulher. E eles começaram a dizer que isto era mais importante que o sexo biológico, porque na realidade o género vai se construindo socialmente em função da experiência de vida da pessoa. Mas foi em 2006 que eles conseguiram introduzir a questão da ideologia de género nos programas dos direitos humanos da ONU. E a ONU, então, tornou-se assim a grande defensora da ideologia de género e, desde então, tem feito uma pressão muito grande sobre os países para que adotem estas políticas de desconstrução da heterossexualidade e construção da homonormatividade, ou seja, onde não há género, onde não há um ou só dois sexos possíveis, mas todos quantos forem possíveis existir, de acordo com o desejo e a vontade de cada um. Agora, quais são então as implicações e quais são os princípios fundamentais desta ideologia? Primeiro, aquilo que eu acabei de dizer, género é diferente de sexo e género é mais importante que o sexo biológico.
Com isto, eles estão a aniquilar a nossa identidade biológica, que é fundamental na construção da nossa identidade, da nossa personalidade enquanto pessoas. E também um aniquilamento da realidade corporal. E eles começam muito cedo, na creche. O menino ou a menina vê-se como menino ou menina, mas a professora diz, não, tu podes ser uma menina, mas eu sou um menino, mas tu podes ser uma menina. Ou seja, estão a aniquilar a realidade corporal da criança. Okay? Um segundo aspecto, o género pode ser desconstruído. Por isso é que o grande objetivo da ideologia de género nos países é desconstruir os valores tradicionais, a família heterossexual, e, portanto, se pode ser desconstruído, pode ser construído novamente, uma vez que é uma construção social. Por isso é que eles atacam as creches, logo desde pequeninos. Atacam a pré-escola, os primários, não é? Os juniores, os adolescentes, exatamente porque estão na fase da construção da identidade. E aí é a melhor altura de incutir estes valores completamente diferentes aos valores tradicionais. Portanto, há aqui uma desconstrução da identidade biológica e a promoção da ambiguidade sexual. Tu podes ser aquilo que tu quiseres, ou também é chamada de androgenia, ou ausência de sexo. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que ele quiser, é da forma como quiser se sentir. Ou seja, sexo, género biológico, nós sabemos que é definido biologicamente, no momento em que nós nascemos já há esta definição, pelos nossos cromossomas. XX, menina, feminina, fêmea, ou XY, homem, portanto, masculino ou macho. E a consciência de si própria, enquanto pessoa, tem que estar sempre em conformidade com esta realidade corporal e com esta identidade biológica. Mesmo os casos que são muito raros, é só 0,00099999333% de casos no mundo inteiro em que acontecem anomalias cromossómicas, em que nascem bebés com a possibilidade dos dois sexos. Isso é muito raro acontecer. E quando acontece, com a intervenção logo cedo e depois com a psicoterapia, tratamento hormonal e construção da identidade de acordo com os seus cromossomas, é possível a criança crescer de uma forma saudável com um determinado sexo definido e bem estabelecido. Ok? Terceiro aspecto que eles também dizem, que não há perturbações associadas à sexualidade. São apenas diferentes, o quê? Escolhas e desejos. Homossexualidade não é patologia. Pedofilia não é patologia. Fazer sexo com cadáveres não é perturbação. Fazer sexo com animais, a bestialidade, também não é perturbação, é apenas uma escolha. Então, o que eles estão a querer fazer é exatamente considerar normal o que é patológico, o que está devidamente descrito nos manuais de psiquiatria e de psicologia, e, pior, estão a querer legalizar coisas absurdas, como, por exemplo, a questão da pedofilia. Neste momento, na Europa, há 12 países que estão a tentar lutar nos tribunais para tornar legal a pedofilia. Vejam o absurdo da situação. E, por outro lado, eles dizem que não há perturbação, mas para a pessoa sentir-se mais confortável com o género que escolheu, pode ser feito um tratamento para ele sentir-se melhor. E este tratamento pode ser feito a partir dos 4, 5 anos de idade, quando a criança ainda nem sequer se formou. E o que é que inclui este tratamento? Castração química, bloqueamento da puberdade, ou seja, tomam-se determinadas substâncias para prolongar o tempo da infância e não surgir a puberdade o mais cedo possível. Tratamentos hormonais, portanto, as meninas começam a usar hormonas masculinos e os meninos hormonas femininas, de forma a poder então desenvolver os caracteres, portanto as características do sexo oposto. E a esterilização das meninas que querem ser homens, esterilizam-se. Ou seja, é um absurdo.
e um atentado à integridade física da criança. Okay? Um quarto ponto, não aceitam a complementaridade natural entre macho e fêmea, entre masculino e feminino, e dissociam a sexualidade da procriação e sobrepõem a filiação intencional a biológico. O que isto quer dizer? Em primeiro lugar, macho e fêmea não são complementares. Portanto, pode haver todas as possíveis relações entre os machos e as fêmeas, porque isso não existe. Cada um é o que quiser. Segundo aspecto, a sexualidade não está necessariamente ligada à procriação. Hoje há métodos que é possível a procriação sem haver o macho e a fêmea. É o que eles dizem, não é? Com inseminação artificial. Mas a verdade é que até mesmo em inseminação artificial são precisos genes do homem e da mulher. Ok. E o terceiro aspecto, sobrepor a filiação intencional à biológica. É mais importante é o pai que cria, é o pai que cuida, do que o pai que dá a vida. E neste sentido está a haver uma grande promoção daquilo que é chamada a família poliafetiva. Eu trouxe aqui uma foto de uma família poliafetiva. Aparentemente vocês olham para esta imagem, podem ser colegas de trabalho, podem ser o quê? Irmãos, primos, uma família, mas na realidade são dois casais homossexuais. À minha direita, um casal de homens homossexuais, portanto gays. Ali do lado esquerdo, as duas mulheres, que são homossexuais, portanto lésbicas, e decidiram juntar-se e formarem uma só família, onde todos se relacionam com todos. E recentemente o casal homossexual incluiu um terceiro elemento, que é o que está no meio. Agora, reparem bem na jovem que está sentada. Ela está como? Está grávida. Por inseminação artificial. E neste momento ela está a lutar nos tribunais holandeses, e provavelmente vai ganhar, para que quando a criança nasça, todos os 5 pais tenham direitos àquela criança. Portanto, quando esta criança nascer, vai ter 3 pais, 2 mães, que não sabemos se verdadeiramente os pais são verdadeiramente pais, porque o género pode ser o que sabe-se lá o quê, e as mães, se elas vão ser mesmo mães, ou se uma delas vai ser um pai. Muita confusão. Imaginem como é que vai ser os primeiros anos desta criança e a cabeça desta criança. Ou seja, há aqui uma desconstrução não só da família, não só das relações, mas da própria pessoa, não é? Criar esta confusão na identidade da pessoa. E claro, isto é contrário a tudo que as religiões, tudo que as sociedades tradicionais preconizam. Uma vez mais, como a irmã há pouco mencionou, é uma tentativa de eliminação destes valores tradicionais da religião, um incentivo ao ateísmo. Um quinto aspecto, a escola é o espaço privilegiado para desconstruir a heteronormatividade, ou seja, a heterossexualidade enquanto norma nas nossas sociedades. Portanto, o que é que isto implica? Primeiro, retira dos pais a principal responsabilidade de orientação e construção da identidade, porque a partir das creches serão os tios, as tias, os professores, os educadores que vão construir estas temáticas que é da responsabilidade em primeiro lugar dos pais. E por outro lado, como nós vimos, é uma pluralidade de géneros e famílias que querem implantar. Portanto, vamos desafiar os estereótipos tradicionais, convencionais. Mas não para por aí. É que no espaço escolar acontecem também as realizações de experiências ligadas à sexualidade. Não sei se vocês se perceberam no filme, desde livros, a brinquedos, toda uma didática e metodologia própria que estes professores vão utilizar para incutir estes valores na criança. Eu nem consegui trazer aqui uma imagem porque é horrível, mas eu encontrei uma cartilha desenvolvida pelo... Como é que se chama aquele... João Willis, pronto, que ele tem através do MEC,
Eu tenho a imagem disso, onde um dos exercícios, a criança, o menino tinha que se deitar no chão e a menina, com um giz, tinha que deitar-se por... Estamos a falar da pré-escola, 3, 4, 5 anos. A menina tinha que se deitar em cima do menino e fazer o contorno à volta do menino e depois trocar os papéis. O que é que isto é de pedagógico? O que é que tem a ver? Uma menina em cima do menino e um menino em cima de uma menina, estamos a estimular o quê? É demasiado horrível, não é? Enfim, a agenda da ideologia de género é sem dúvida, agora resumindo tudo aquilo que nós tivemos aqui a ver, substituir a heterossexualidade pela pluralidade sexual, substituir a família heterossexual de homem e mulher pela família poliafetiva, onde são possíveis todas as relações, não importa o género, não importa o sexo. Terceiro aspecto, tentam dar um significado perverso à ciência e tudo aquilo que nós já alcançamos até os dias de hoje, reinterpretam o sentido do que é normal e do que é patológico e daquilo que já está comprovado cientificamente. Mas não ficam só por aí. Há uma tentativa bem clara, bem escancarada, de anular a masculinidade e a feminilidade, anular o papel da família, da maternidade e da paternidade. Não sei se vocês já repararam, mas nem nós próprios, sem nos apercebermos, hoje em dia já não se fala de maternidade nem paternidade. O que é que se fala hoje? Parentalidade. Já não é preciso ser mãe, nem preciso ser pai, é parentalidade. Qualquer parente pode educar, qualquer parente pode formar. Okay? E último aspecto, reorientar os valores, os conceitos morais tradicionais vigentes para destruir toda e qualquer alusão que possa ser feita a Deus, aos valores bíblicos, ou seja, estão a facilitar e a incentivar o ateísmo. Vamos pegar agora então na questão aqui da ideologia de género no Brasil. Quando é que as coisas começaram? Bom, em 2009, o vosso ex-presidente Lula assinou este decreto 7037/2009, que aprovava o terceiro Plano Nacional dos Direitos Humanos. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a seguir as diretrizes da ONU. E a primeira diretriz era exatamente assinar o Plano Nacional dos Direitos Humanos, que já incluía esta questão do género. E qual era então a meta deste decreto? Também está lá escrito no documento. Reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Mas não fica só por aqui. Com base na desconstrução da heteronormatividade. E aqui começou a sentença para destruir a família e destruir os valores tradicionais. A base era desconstruir a heteronormatividade, ou seja, a norma onde a heterossexualidade é o mais comum e é o que está descrito na vossa Constituição como família. É a família heterossexual. A partir daí, tanto no governo Lula como no governo Dilma, e nós temos que falar disto porque lá está a forte politicagem que envolve este assunto, tanto no governo Dilma como no governo Lula, eles tentaram, foram mais de 300 projetos-leis que eles tentaram passar. Mas graças a Deus que vocês têm uma bancada cristã evangélica, nenhuma delas passou. Infelizmente nós não tivemos essa sorte. Em Portugal, no dia 7 de agosto deste ano, passou a lei da autodeterminação de género. Ou seja, a partir dos 16 anos, a criança que quiser mudar de género pode fazê-lo. Com 16 anos não pode conduzir em Portugal porque ainda não tem idade, não pode entrar em estabelecimentos onde haja venda de álcool porque ainda não tem idade, mas já pode mudar de género. Infelizmente, não temos uma forte presença cristã no nosso país. Em termos de evangélicos, somos apenas 0,6%. Nem 1% somos. Nós juntamos com os católicos, mas também não foi o suficiente.
Porquê? Porque na Europa, incluindo Portugal, muitos dos homens que estão nos altos cargos da política são gays. Infelizmente, esta é a situação. Então, orem por nós, orem por Portugal. Isto foi só um pequeno à parte, mas é algo que nos faz sofrer e que nos faz chorar. E este ano, então, depois de 3 anos de projeto piloto, este ano a ideologia de género passou a fazer parte do Plano Nacional de Educação. Estava em projeto piloto nos 3 últimos anos, em 365 escolas por todo o país, ilhas e alguns países de África que falam português, e neste ano, portanto, já está no nosso Plano Nacional de Educação. Então, orem por nós. Então, como eles não conseguiram avançar nem no legislativo, nem no constitucional, porque eles bem tentaram mudar a Constituição várias vezes, mas o Senado não permitiu, como é que eles fizeram? Começaram a trabalhar então junto das secretarias especiais, dos ministérios, das autarquias estatais, com decretos, portarias, resoluções circulares para driblar. Então havia uma certa pressão nas escolas, nas creches, para que pudessem introduzir a agenda da ideologia de género. E como é que era feita esta pressão? Corte de subsídios, o não avançar na carreira e muitas outras situações de intimidação e de mesmo pressão para que pudessem introduzir estas questões nas escolas, porque não havendo leis, ficava ao critério, mas havia maneiras de contornar e fazer uma certa pressão. E nesse sentido, eu acompanhei toda a luta que tem havido nos últimos anos em relação aos materiais, no MEC, em relação à introdução desta ideologia nos planos nacionais de educação. Alguns estados conseguiram votar contra, um estado, infelizmente não, né, que é o Rio Grande do Sul, mas lá está, a presença cristã tem sido uma forte presença no sentido de impedir muitos avanços. Mas a verdade é que isto já está nas vossas escolas há muitos anos. Aliás, no final dos anos 80, nos anos 90, foi introduzido nas universidades para formar os pedagogos, os professores, que hoje são os professores da atualidade. Então, já no princípio dos anos 90, nas universidades já se estava a discutir isto para formatar os futuros professores desta geração. Então, é uma luta que ainda precisa ser travada aqui também no Brasil. Quais serão então as consequências de todas estas ideias no desenvolvimento não só da criança, mas nas famílias e na sociedade em geral? O que é que vocês acham? Muita confusão, não é? A perda da autoridade dos pais, e quase que põem os filhos contra os pais, não é verdade? Porque estimulam os filhos a desafiar os estereótipos convencionais ensinados pelos seus pais, pelas suas famílias, não é? Porque a maioria é heterossexual, mas uma minoria está a querer manipular toda a maioria, não é? Continuando, mais consequências. Exatamente. Aliás, há quem diga que isto é uma forma de se controlar a população, não é? Porque 2 homens não podem gerar crianças, nem 2 mulheres podem gerar crianças, não é? Então, como há uma sobrepopulação no mundo, então há quem diga que isto também é uma estratégia da nova ordem mundial que está a anteceder o anticristo, a preparar tudo para a vinda do anticristo, para exatamente controlar a população. Mais. Exatamente, rouba a inocência, não é? Rouba a pureza, porque logo na creche começam a fazer estas experiências, mas para quê? Não é? Para criar exatamente toda esta confusão. Mais consequências. O aumento do ateísmo na sociedade em geral, não é? Porque se, enfim, contraria os valores cristãos. Mais. Eu sei que a seguir ao almoço é difícil, não é? Nem com um cafezinho extra forte a coisa vai, mas vamos lá. Mais. Conseguem pensar em mais alguma consequência?
Doenças, perturbações. Quase que uma geração de mutantes, que nem são uma coisa nem são outra, não é? Com algo que ainda não se sabe muito bem o que é que irá ser. Uma geração com a identidade completamente perturbada, ok? Exatamente. É aí que eu também iria chegar. Então, vamos recapitular tudo isto e eu fiz aqui uma síntese das principais consequências que eu encontrei. Em primeiro lugar, crianças isoladas porque são afastadas dos seus pais. Na Suécia, por exemplo, que é o país onde a ideologia de género já está instalada há mais tempo, não chega a ser lei porque eles não podem fazer isso, mas há uma certa pressão da cultura, da sociedade e principalmente do Estado, que quando a criança faz 1 ano, tem que ser colocada nas creches. A Suécia é um dos países que tem uma das taxas mais elevadas de impostos, mas os pais que colocam os filhos com 1 ano na creche, os impostos diminuem, que é uma forma de pressão. E os miúdos passam, portanto, as crianças, não é, passam o dia todo na escola. A estatística diz que 92% das crianças entre os 18 meses e os 5 anos, 92%, estão nestas creches do Estado, onde são doutrinadas com a ideologia de género. E os pais que não querem fazer isso têm que pagar mais impostos, são ostracizados socialmente, porque há uma certa imposição. Os pais que querem fazer o homeschooling, ou seja, ensinar em casa, também não permitem, exatamente para que as crianças possam estar nestes espaços privilegiados do Estado, que são as creches, os jardins de infância, para começarem logo a ser doutrinados. Por outro lado, pegando ainda aqui no ponto número 1, a perda de autoridade dos pais. Porque estes assuntos, que são da principal responsabilidade dos pais, estão agora a ser ensinados, tratados, refletidos na mão de outras pessoas, na mão de terceiros. E ainda na Suécia, eu lembro que em 2010, um casal de pais de 4 filhos, por terem dado uma palmada num dos filhos, uma palmada, não estamos a falar de espancar nem de violência doméstica, nada disso, uma palmada como parte do exercício da disciplina dos seus filhos, uma vizinha viu, deu parte e estes pais foram chamados a tribunal. Apesar de no tribunal ter sido provado que eles eram pais amorosos, que cuidavam bem dos seus filhos, que eram palmadas e que não tinha nada a ver com violência ou espancamento, mas mesmo assim eles ficaram 7 ou 8 meses presos, tiveram que pagar uma multa altíssima que equivale a 23.800 reais, imaginem a fortuna, e foi-lhes retirado os 4 filhos. Aconteceu em 2010 a uma família. Segundo grande consequência, aquilo que nós tivemos há pouco aqui a mencionar, a questão da despersonalização das crianças nas escolas. Na Suécia, em 2010, crianças despersonalizadas, que não sabem quem são, não é? Que são estimuladas a combater os seus estereótipos, a ir contra aquilo que o seu corpo diz que ela é, que dizem que ela tem que ir contra aquilo que os seus pais dizem que ela seja, contra aquilo que a sua igreja diz que ela seja. E como se não bastasse, todo o mundo da criança também foi colocado esta doutrinação. Os livros infantis, os brinquedos, como nós vimos ali no filme, as matérias dadas nas aulas, as brincadeiras, as tais experiências para a igualdade de género, supostamente, o brincar na fantasia exatamente para em todas as áreas impor na mente, no coração, nos comportamentos e nas atitudes das crianças esta ideologia de género. Terceira consequência, a erotização precoce e a exposição a situações que ela ainda não está preparada, nem emocionalmente, nem mentalmente para lidar. Estes livros são aqui do Brasil. Ok? Portanto, foram livros que estão a ser vendidos por aí e há muitos outros
muito explícitos que eu até fiquei corada. Eu sou morena, mas eu fiquei vermelha quando eu vi certos livros, não é? Que ensina tudo e mais qualquer coisa. Que até um adulto fica corado, não é? Ao ver aquelas imagens. Portanto, o ensino que se está a dar às crianças é que tudo o que te dá prazer é válido. E então, na França, e foi este ano que aconteceu, não sei se vocês viram nas notícias ou se passou aqui no Brasil, mas na França este ano, uma menina de 4 anos foi violada pelos seus amiguinhos. Porquê? Porque há um livro onde os meninos põem o dedo e no livro o dedo vai tocando em certas partes, supostamente, que dão prazer. Estamos a falar de meninos de 4 anos. Então, nas várias páginas do livro eu vi, e é terrível, e aliás também há uma versão aqui no Brasil, o Mac passou, yeah. Que com o dedinho... Não podem passar, mas são aconselhados como os livros para ler. Não podem, exato. Então, e o que é que aconteceu? Voltando aqui... Eu dei um livro desse na escola em 2010, 2011. Exato. Ganhou na escola. É complicado. Porque lá está, depende das escolas e de quem está na frente, não é? Então, continuando, neste caso aqui da menina, o que é que aconteceu? Como eles brincaram com o livro, não é? Onde foram ensinados a pôr o dedo naquelas partes do boneco do livro, nada mais, nada menos do pegar numa sua coleguinha, então vamos pôr em prática, estamos a falar de 4 meninos, e vários coleguinhas, incluindo meninos e meninas, com os seus dedos, foram introduzindo nos diferentes orifícios daquela criança de 4 anos. A situação ainda está em tribunal, não é? Então, esta é a situação. Livros que promovem a homossexualidade, não é? Quando Carlina era Carl, quando o príncipe queria ser princesa ou vestir-se princesa, e por aí vai, para promover a diversidade, a homossexualidade, a bissexualidade. Quarto aspecto, a perseguição a quem defende os valores tradicionais. Não é? A possibilidade de cristãos que são técnicos como médicos, como psicólogos, que não compactuam com esta situação, mas que podem ver as suas licenças de trabalho retiradas por não aceitarem, por não, na sua prática clínica, seguir os princípios da ideologia de género. Em 2004, também na Suécia, um pastor pentecostal chamado A.K. Green, ele foi condenado a 1 mês de prisão por ter falado que a homossexualidade era um tumor na sociedade. Passou 1 mês na prisão, pastor A.K. 5. Aumento do aborto. Claro, uma vez fomentada a promiscuidade, a possibilidade de encontrar o prazer, não importa como, não importa a idade, não importa o género, aumentam então as relações sexuais entre os mais jovens e as consequentes gravidezes e abortos. E o Reino Unido, neste momento, que é um conjunto de vários países, mas principalmente a Inglaterra e a Escócia, são os países que têm a taxa mais elevada de abortos nas adolescentes. E porquê? Uma vez mais, são dos países que a ideologia de género já está nas escolas há muito, muito tempo. Uhum. Exatamente. Exato. Até porque eles dizem que sexo não tem nada a ver com procriação, mas a verdade é que biologicamente tem. Então, há consequências. Aborto. Não, e o pior é que nestas idades, as meninas a partir dos 12 anos podem fazer aborto sem autorização dos pais. Nem sequer precisam contar aos pais. Aham. Exatamente. Então,
E aqui também, infelizmente, já tem acontecido. Verificou-se, de facto, um aumento de aborto, da taxa de aborto entre as meninas mais jovens no Brasil nos últimos 4 anos. E por causa disso, a PEC fez aqui está a lançar uma nova lição, que é Sim à Vida, exatamente para combater esse. Se vocês ainda não adquiriram, façam o favor de passar na livraria. Este foi o momento de publicidade. Façam o favor de passar na livraria e adquirir. Está excelente. Eu já li, já adquiri também para mim, umas quantas para levarmos para Portugal. E, de facto, é uma forma de nós darmos ensino bíblico sobre o valor da vida e porque é que nós dizemos não ao aborto. Enfim, todas aquelas orientações que as nossas crianças e adolescentes precisam. Continuando. Saúde mental fragilizada. E aqui não estamos a falar só nas crianças que são vítimas desta doutrinação. A própria sociedade. Nos países onde já está instalada há mais tempo, verificou-se que há um aumento de adultos com stress, jovens com declínio na sua saúde emocional, perturbações psicológicas, diminuição dos resultados académicos, um grande número de pessoas com licença médica, a gente chama em Portugal de baixa médica, não é? Porque não estão em condições de trabalharem, uma incapacidade dos pais se relacionarem de uma forma positiva e saudável com os seus filhos, aumento do divórcio, famílias a sentirem-se assediadas e oprimidas pelo totalitarismo estatal, aumento das perturbações relacionadas com a sexualidade. No Reino Unido, uma vez mais, houve um aumento de quase 1000% de crianças confusas na sua identidade sexual e submetidas a estes tratamentos para mudar de sexo, que incluem estes bloqueadores da puberdade, as hormonas, a castração química, a esterilização, a mutilação genital, não é? Retirar o seu órgão genital, enfim, depressão, ansiedade, stress, automutilação, são as perturbações mais comuns nestes miúdos e nestas sociedades. Aumento do suicídio, né? Alguém falou, aumento do suicídio. Esta lição, Sim à Vida, não só trata do aborto, como também fala a questão do suicídio, ok? Então, é ótima. E junto com o suicídio vem o consumo de drogas, de substâncias, exatamente para provocar a morte. E não conseguem lidar com a perturbação em questão. E, nesse sentido, nós temos também aqui outra lição, que é Não às Drogas, que é uma reedição de uma lição antiga que nós já tínhamos, mas que esta nova lição está muito bonita, com uma contextualização portanto, mais atual, uma atualização para esta situação. E sobre a questão das perturbações de género, esta lição que também já é muito conhecida, não é? A Pipa que queria ser um avião, nesta nova edição vem algumas sugestões que os professores podem usar esta lição para introduzir a questão da ideologia de género. Então, ela foi reeditada com algumas orientações e sugestões e está excelente. Nós fizemos a nossa conferência da ideologia de género em outubro passado em Lisboa e fizemos paralelamente um programa para as crianças dos pais e educadores que estavam a participar e nós utilizamos esta lição e foi mesmo muito, muito, muito bom. Então, teologia de Gênesis. Nós já vimos o que é que a ideologia de género diz, mas nós, enquanto cristãos, temos que ir ao nosso manual de instruções, que é a Bíblia, e perceber o que é que Deus diz acerca destas coisas. E porque é que estas ideias são contrárias aos valores e aos ensinos bíblicos. Se nós abrirmos no livro de Gênesis, infelizmente não vamos ter tempo de ler todos os versículos, então eu anotei aqui as passagens para vocês depois lerem mais tarde. Em Gênesis 2:7, né, nós vemos quando Deus criou primeiro o homem e lhe deu vida. Não é? A partir do pó da terra, formou o homem, soprou-lhe o fôlego da vida e lhe deu o propósito. E o propósito está lá no versículo 19. Tem que dar o nome aos animais, não é? Foi o primeiro zoologista da história, não é? Tem que cuidar do jardim. Foi o primeiro jardineiro na história. Portanto, ele tinha um propósito. Eu imagino que quando Adão estava a cuidar daquele jardim, cuidar dos animais, ele deve ter percebido que entre os animais havia um macho e havia fêmea. Não estavam sós. E ele olhava para si e não tinha ninguém. Apesar de ter sido criado à imagem e semelhança do Senhor Deus,
A verdade é que ele não tinha ninguém igual a si. Não era igual a Deus. Deus era um espírito, ele estava encarnado, tinha um corpo. Então imagino que ele olhava para os animais, puxa, todos têm um igual, menos eu. Todos têm uma parceira, menos eu. Então Deus, como é um Deus muito amoroso, viu que não era bom um homem estar só. E o que é que ele fez? Na primeira intervenção cirúrgica da história, como aliás o pastor Dalton falou ontem, mas eu já tinha isto preparado antes, gente, não estou a copiar, ele é que me copiou. Pronto. Não, estou a brincar. Então, na primeira intervenção cirúrgica da história, ele removeu uma costela de Adão e, a partir dela, criou a mulher. Ou seja, para completar a existência de Adão, Deus deu-lhe uma Eva, uma mulher, uma auxiliadora, que era diferente dele, mas era igual a ele, como acontecia com os animais que Deus tinha criado. No mundo perfeito criado por Deus, onde tudo era bom, de acordo com a palavra de Deus, homem e mulher, diferentes, mas complementares e iguais nos direitos e nos deveres. E isto arrebata aquela ideia de que macho e fêmea não são complementares, que a ideologia de género quer fazer passar. A Bíblia diz que são complementares. Ele criou um homem e uma mulher, e a partir deles seria formada uma família de seres iguais, da humanidade, e onde se criaria as nações, os povos, e queria resultar em todos nós, como nós vimos ontem também lá ontem à noite. Ou seja, os direitos eram iguais. É engraçado quando Deus diz, crescei, multiplicai, sede fecundos, dominai os animais. Deus estava a falar, não era só para Adão. Vão lá. Foi para Adão e foi para Eva. Portanto, aquele movimento feminista que diz que Deus é tirano porque põe a mulher submissa ao homem, não é bem assim. Está a fazer uma leitura errada da palavra de Deus. Não é? Deus dá o mesmo valor, a mesma igualdade a Adão e Eva. E também os deveres. Qual eram os deveres? Está lá em Gênesis 3, 2 e 3. Podem fazer o que quiserem no jardim. Dão o nome aos animais, às flores, fazem tudo, comam de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esta responsabilidade era não só para Adão, mas também para Eva. A partir desta combinação heterossexual surgiria então a humanidade que tinha que responder a este padrão estabelecido por Deus, a união entre o homem e a mulher, entre macho e fêmea, dois opostos que se complementam, dois seres iguais e diferentes na sua morfologia, ou seja, no seu aspecto físico, com diferentes papéis. Haveria coisas que seria mais próprio para Eva, e vocês podem lá ler no relato o que é que depois do pecado, o que é que Eva iria passar, o que é que Adão iria passar. E é interessante pensar que há mais de 6.500 diferenças entre o homem e a mulher. E estamos a falar de diferenças não só externas, mas também internas. O cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. A forma como as coisas se ligam. Eu não tenho tempo de abordar isto, mas confiem em mim. Estou a dizer a verdade. Há as diferenças cromossómicas, diferenças fisiológicas, diferenças psicológicas, hormonais e por aí fora. Mais de 6.500 diferenças entre o homem e a mulher, ok? Gênesis 1, 27. Então, Deus estabeleceu aqui as leis biológicas para a concepção humana com o propósito óbvio da reprodução e da propagação da espécie. Tem que haver o masculino e o feminino, que são os marcadores genéticos saudáveis, que vão ser a norma para a existência do ser humano. Então, a partir desta união heterossexual, não se preocupem que quem mandar-me um e-mail, eu mando estes PowerPoints, está bem? Estão aí aflitos aí? Eu esqueci de dizer isto no princípio. Eu já falo. Eu mando a quem quiser os PowerPoints. Então, a partir desta união heterossexual, o Criador estabeleceu a concepção do casamento monogâmico, da família e da sociedade que se vai formar a partir desta unidade. E é interessante pensar como este casamento monogâmico que Deus estabeleceu, não é? Porque era Adão e Eva, não havia nem mais mulheres nem mais homens, eram só os dois. E a partir daí, a nova nação que seria formar, Deus, com esta unidade, com este casal, há aqui verdades
espirituais profundas. Primeiro, Deus criou o homem e a mulher para se complementarem. Isto é um facto antropológico, não é ideia, é facto. A procriação humana depende da união sexual de um homem com uma mulher. Até mesmo para a inseminação artificial nós temos de ter os componentes masculinos e femininos. Isto é um facto biológico, um facto sociológico. Os filhos merecem um pai e uma mãe. E neste sentido, já só temos 15 minutos, tenho que acelerar. E neste sentido, esta era a parte que eu queria demorar mais tempo, mas lá vamos. Vamos lá. Qual é então o papel dos pais na construção da identidade sexual dos filhos? A família, no plano de Deus, como nós já vimos, é aquela célula fundamental na sociedade onde o ser humano vai se desenvolver. E está no plano de Deus que sejam os pais, o pai, a mãe, os primeiros e principais professores dos seus filhos, a dar as primeiras orientações, a dar as primeiras instruções e a servir como modelo de masculinidade e feminilidade para os seus filhos, para que eles possam desenvolver uma identidade e um caráter, uma personalidade de acordo com o plano de Deus. E quando nós pensamos na identidade, naquilo que nós somos, como nós reagimos às situações, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar, eu gosto de pensar também que a identidade é aquela noção de que eu sou um ser único, uma dádiva irrepetível de Deus. Como eu, não há mais ninguém. Mesmo que eu tivesse 3 irmãs gêmeas, nenhuma delas seria exatamente como eu. Isto é maravilhoso. No mundo de bilhões de pessoas que nós temos, Deus é tão soberano, é tão criativo, é tão amoroso, que nenhum deles se repete. Nenhum deles se repete. Então, identidade é também esta noção de que eu sou única e sou uma dádiva, que não se repete do nosso Deus. E é interessante também pensar que a nossa existência começa mesmo antes de nós existirmos. No plano divino, mesmo antes de existirmos, já existíamos no coração de Deus. O que é que diz Jeremias 1,5? Lembram-se? Quero ouvir mais alto. Não é isso que diz Jeremias 1,5. Isso é o que a Yolanda diz. O que é que diz Jeremias 1,5? Vá, alto. Antes mesmo. No ventre, de ser formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci. E te consagrei, ou seja, já está a dar um propósito. Mesmo antes da pessoa existir, já tem um propósito divino. Então, Deus já nos dá uma identidade mesmo antes de existirmos. Existimos com um propósito divino. E seremos homens ou mulheres, não é homens e mulheres, homens ou mulheres, cada um de nós, criados para adorar o nosso Criador. Primeira razão da nossa existência, para servi-lo e para obedecê-lo. E é na família que a criança vai poder redescobrir esta identidade de Deus e construir a sua identidade social, sim, mas com base nos valores, nos princípios, nos fundamentos biológicos que obtém quando nasce e que vai desenvolver com os pais à medida que cresce. Então, antes da concepção, agora já vimos no plano divino, existimos mesmo antes de existir. No plano humano, começamos primeiro como uma ideia e um desejo no coração dos nossos pais, quando eles querem ter o fruto do seu amor, quando eles começam a pensar nos filhos. E já começam na sua mente a pensar os filhos que gostariam de ter, como é que irão ser, como é que vão fazer, que nomes gostariam de dar, começam a planear. E aqui a identidade dos filhos vão começar a ser formadas. Entretanto, com a concepção, há a realização deste desejo e durante a gestação, o papel do pai e da mãe é fundamental. Às vezes as pessoas dizem, oh Yolanda, mas o bebê está lá dentro, não ouve. O bebê ouve tudo, está a criar memórias, já tem impressões do mundo e até de Deus, se nós passarmos estas primeiras impressões. Então, 6 semanas, logo 6 semanas a seguir a concepção, portanto 6 semanas é 1 mês e meio, começa-se a desenvolver no feto, o quê? Os órgãos
genitais. Com 1 mês e meio, ainda é uma maravilhinha pequenininha, mas já começa a desenvolver os órgãos genitais. E isto vai marcar então depois as diferenças masculinas e femininas, porque com o aparelho reprodutor começam a ser estimulados as hormonas masculinas e femininas e que depois vão ajudar a formar as características femininas no bebê que tem XX e masculinas no bebê que tem os cromossomas XY. E é neste processo de diferenciação, à medida que o bebê vai crescendo, que já se vai começar a formar todas as diferenças entre o menino e a menina. Diferenças estas que vão se refletir depois na maneira de ser e na maneira de estar da própria criança. Portanto, a nossa constituição biológica determina uma parte daquilo que nós somos. E qual é então o papel dos pais? Em primeiro lugar, apresentar Deus e o mundo. Então vocês podem adquirir lá na livraria muito material que a Vivi, a minha colega da Goiânia, preparou para ensinar aos bebés. Antes mesmo deles nascerem, comecem a ensinar os bebés quando já estão na barriga. Cantem para eles, falem do mundo, falem da família, para o lugar onde ela vem quando nascer. E já começamos a introduzir a criança no mundo e a Deus. Estabelecer uma relação com o bebê. Não é só a mãe que carrega. O pai também tem que falar com o bebê. Tem que cantar para o bebê se canta. Eu lembro que isto está casada com um músico, né? Tem os seus privilégios, mas também, enfim, há certas situações. Eu lembro que quando eu estava grávida das minhas filhas, eu tinha que ficar sentada no sofá e o Azé dizia, agora vais sentar aí porque eu quero falar com as minhas filhas. Então eu tinha que sentar lá na poltrona, aquela de balões, né? Lá ficava lá e ele conversava com as meninas, mesmo antes delas nascerem, e cantava para elas. E tocava, quando dava por mim eu já estava a dormir. Pronto, então vá, fala com as tuas filhas que eu vou dormir. Porque nos primeiros meses já eu tinha tanto sono, que eu bastava estar um bocadinho relaxada que adormecia logo. Então pronto, eu dormia e ele ficava lá a falar com os bebés. Então, estabelecer pai e mãe uma relação com os bebés, simbolizar o bebê. Assim que já se sabe o sexo, se é menino, se é menina, escolham já o nome e já comecem a tratar o vosso bebê como sendo menino ou como sendo menina, ok? Comecem a simbolizar, porque são impressões que através da placenta vocês vão passar para os bebés. Pai, dar segurança emocional à mamã. Isto é uma prioridade. Porque mães inseguras, mães ansiosas, mães estressadas, mães que não se sentem apoiadas pelo seu marido, vão passar todas essas inseguranças, todas essas coisas no bebê. E nos 3 primeiros anos de vida, são bebés com potencialidades de terem mais alergias, problemas de saúde, dificuldade de aprendizagem no desenvolvimento. Então, uma mãe tranquila, uma mãe segura, transmite também um bom desenvolvimento aos seus filhos, ok? Ai, que eu já tenho pouco tempo. Nos primeiros 2 anos, vamos lá, rapidamente. A identidade é alicerçada na relação de amor e de compreensão dos seus filhos, do pai e da mãe. Há uma identificação inicial com a mãe, mas a presença do pai é importante para a criança perceber que ele não é uma extensão da mãe e que é um ser à parte, que é um ser diferente. E a partir da presença do pai, também vai aprender a relacionar-se com o mundo. Estes anos são os mais importantes onde pai e mãe têm que estar na vida de uma criança. Em qualquer fase tem que estar, não é? Mas nesta é fundamental. Com a idade dos 2, 3 anos, vai acontecer o processo de identificação com o progenitor do mesmo sexo. O menino vai identificar-se com o pai e a menina vai identificar-se com a mãe. Se o pai não estiver ou a mãe não estiver, ele acaba por se identificar com a pessoa que está mais presente. E muitos meninos acabam por se identificar com a mãe porque o pai não está presente. E nem há uma figura masculina substituta. Muitas das perturbações que acontecem hoje na identidade de género estão relacionadas com este processo de identificação que não é feito como deve ser. E o papel do pai aqui é tão importante para os meninos
quanto para as meninas. Porque enquanto as meninas estão a identificar-se com as mães e querem pôr os nossos saltos altos, a nossa maquilhagem, os nossos colares, as nossas roupas, os nossos lenços, elas depois vão ao pé do pai: papá, estou bonita. E o que é que o papá diz? Ou o papai brasileiro: está linda, uma princesa, igualzinha à mamãe. Está a reafirmar a feminilidade das meninas. E quando a menina diz: oh papai, eu quero casar contigo, gente, não é pedofilia. Isto, na realidade, o que a criança está a dizer é: quando eu crescer, eu quero casar com alguém como tu, um homem como tu. Então, pais, vocês são tão importantes na vida dos vossos filhos nesta idade, tanto para menina como para menino, ok? E até aos 6 anos, portanto, as crianças vão internalizar este género, que eu sou menino, tenho comportamentos de menino, porto-me como menino, como o meu pai, quero ser igual ao meu pai, e a menina a mesma coisa em relação à sua mãe. E é assim que vai desenvolver aquilo que nós chamamos de papéis sexuais. Portanto, o pai e a mãe são modelos de masculinidade, de papel sexual na vida dos seus filhos. E não só a presença dos pais é importante, como também as brincadeiras. Brincadeiras próprias para meninos e brincadeiras próprias para as meninas. Isso que os meninos podem brincar com bonecas, isso é ideologia de género, gente. É para criar confusão na cabeça das meninas e dos meninos. Há atividades próprias, há atividades comuns, mas há atividades próprias. E essas atividades próprias, quando nós realizamos, estamos a ajudar a construir a masculinidade e a feminilidade dos nossos amigos. Um dos ministérios que tem sido desenvolvido nos últimos anos aqui no Brasil é o chá de bonecas. Os chá dos carrinhos, onde temos um tempo só com os meninos, com homens, com jovens, que possam ser de modelo de referência para estes meninos que muitas vezes não têm pai em casa e têm que ter um substituto. Porque se não tiver um substituto, ele vai se identificar com a sua mãe, com a sua avó ou com a sua tia que o está a educar. Não sei se vocês repararam, mas nos últimos 30 anos, os homens desapareceram da vida dos nossos filhos. Quem são as pessoas que estão nas creches e nos infantários? Escola primária, maioritariamente são quem? Só no 7º, 8º, 9º, 10º é que os miúdos começam a ter mais contato com homens como professores. Gente, mas isto não é só lá fora. Vamos pensar agora nas nossas igrejas. Quem são as tias que estão no infantário, no jardim de infância, nos pré-escolares? As mulheres. São poucos os homens que trabalham, ou seja, na fase mais importante, em que o homem tinha que estar presente para ser referência de masculinidade, não estão. E não se esqueçam, nas nossas igrejas hoje em dia nós temos alunos que não têm pai, que não têm mãe, e a igreja tem que ser uma família substituta. O professor tem que ser o pai que ele não tem em termos de modelo de masculinidade. A professora mãe. Então, se nós como igreja não damos modelos de referência, eles vão encontrar lá fora. Nos cantores, nos jogadores, nas novelas. E como é que são os modelos? É melhor nem falar sobre isso, não é? Enfim, continuando, só tenho 3 minutos. 6 a 12 anos, a identidade de género já começa, portanto, a estar estabelecida até aos 7 anos. A menina já sabe que é menina, tem comportamentos de meninas e o menino, mesma coisa. Agora vai a treinar os papéis sexuais até ao final da adolescência. Principal papel dos pais e dos professores: orientar, transmitir valores e princípios, ser exemplo de comportamentos e atitudes que vão construir uma personalidade e uma identidade de acordo com os valores cristãos. Na adolescência há a consolidação desta identidade, até aos 20 anos, como nós vimos. Estabelecer os limites é a nossa prioridade máxima para os nossos filhos, para os nossos alunos. O que eles podem e o que não podem fazer, orientando assim nas suas escolhas. Reforçar a sua imagem, a sua autoestima, as suas convicções e estarem preparados para os desafios. Eu tenho 3 minutos para aquilo que eu queria dar 15 minutos para fazer, mas vamos lá. Depois eu dou os PowerPoints. Consolidando a masculinidade e feminilidade. É uma das passagens que eu mais gosto do rei Davi. Ele tem coisas muito giras, né? Desde os salmos e os provérbios, enfim. Porque na realidade, quando Salomão que escreve os provérbios, ele dizia que era o seu pai: filho meu, atenta
aquilo que eu te vou dizer. Então, na realidade, o autor dos provérbios, grande parte deles é do rei Davi. Mas pronto, continuando. Mas eu gosto nesta parte, quando Davi está quase a morrer, não é? E passa para os seus filhos, para o seu filho Salomão, que iria sucedê-lo, todas as orientações, e lá no final, 1 de Reis 2, 1 e 2, ele diz: filho, sê corajoso e faz o quê? Porta-te como homem. Ou seja, ser homem, não é? Ser macho. Agora, o que é que significa isto de ser homem? É isto que nós precisamos desenvolver na vida das nossas crianças. Eu não sei se vocês já repararam, mas cada vez mais as meninas estão mais machonas e os meninos cada vez mais delicados. E porquê? Porque lá está, é como nós vimos, a ideologia de género quer combater a masculinidade e a feminilidade. E nós precisamos resgatar isso nas nossas crianças. Como? Lá está, aquela idade principal, entre os 3 e os 6 anos, em que os homens têm que estar na vida dos seus meninos, as mães na vida das suas meninas. Ritos da masculinidade. O que é isto? Aqueles momentos, eu chamo-lhe o momento T, momento testosterona, hormona masculina, não é? Fazer aquelas escaladas, subir montanha, ir pescar, jogar a bola, correr, saltar, aquelas atividades que nós mulheres, só de pensar até fico cansada. O momento pai e filho em que fazem coisas de que gostam. É verdade que há crianças que só querem estar na PlayStation. Mais uma razão para arrancá-lo de lá, fazer um fim de semana, um acampamento selvagem. Pais, peguem esta ideia. Aqui no Brasil têm sítios muito bons para fazer isso. O acampamento selvagem, que pega os seus meninos e vão ter que sobreviver da natureza. Fazer a tenda ou a barraca com o que a natureza dá, pescar o peixe para poderem comer. Enfim, momento T, momento testosterona. Ou seja, passar o máximo de tempo para que com os seus filhos ajudem a construir o que é de facto a masculinidade. Um livro muito bom, Homem ao Máximo. O conceito de masculinidade de acordo com a palavra bíblica. Porque ser homem não é andar a pancada, não é nem pegar todas as meninas, nem nada dessas ideias. A Bíblia tem o conceito de homem. Então, pais, professores, homens, este livro é muito bom. Homem ao máximo. E passem o conceito do que é que significa ser homem na vida dos rapazes. Muito rapidamente, vamos dar só mais 3 minutinhos, está bem? Consolidando a feminilidade. Provérbios 31, 10 a 31. Aquela passagem, não é, que todas nós almejamos ser um dia. Ainda estou no processo, mas que é esta visão que nós temos que passar para as nossas filhas. Uma vez mais, sermos modelo de referência quando elas estão a crescer, aquela idade dos 3, 6 anos, elas precisam de identificar-se com uma mulher para poderem desenvolver esta feminilidade. Os tais ritos de feminilidade, em todas as etapas até a adolescência, que é o momento em que nós conversamos com as nossas filhas e que passamos, gente, isto é muito importante, passar uma visão positiva do papel da mulher. Porque até hoje ser mulher era a pior coisa. Ser mulher não tem privilégios. Os homens mandam nas mulheres. E essas ideias têm que cair por terra. E às vezes, mesmo nós, sem querermos, dizemos como ser mulher é difícil, que ter filhos é demasiado doloroso. É verdade. Mas também dá prazer, não é? Termos os nossos filhos e podê-los ver crescer. Então, como mães, como professoras, transmitir uma visão positiva do papel da mulher e dos processos femininos, a questão da menstruação, da gravidez, explicar todas essas coisas. Mas o privilégio que é, somos daqueles 2 que Deus criou, os únicos, as únicas neste caso, podemos ter uma vida dentro de nós. Então é esta positividade do papel da mulher que nós precisamos passar com as nossas filhas. Mostrar a alegria de sermos mães e a desenvolver uma boa autoestima, não é? Ok. Vamos passar já para o fim, porque já passamos do nosso tempo. Então, se as nossas crianças crescerem com convicções sólidas, com um ambiente saudável, com modelos de referência saudáveis, então terão condições de viver a verdade, na verdade, e rejeitar todas essas falsas doutrinas. Amém? Então, só para terminar, em tempos de crises identitárias, que é o que se está a viver, não é que nós falamos há pouco, a nossa identidade em primeiro lugar está em Cristo.
Mesmo antes de nascermos, Deus já nos deu uma identidade. E a família é onde nós vamos descobrir essa identidade e vamos desenvolver em função do contexto onde nós vivemos. Valores bíblicos são a base da construção do caráter e da personalidade das nossas crianças, para serem profetas na sua geração e para a geração vindoura. O exemplo saudável de masculinidade e feminilidade começa em casa. E, finalmente, como pais, como educadores, como professores, diante de todas estas coisas diabólicas, nós temos que nos levantar e proteger as nossas crianças, a nossa infância, a nossa juventude. No site do Dr. Guilherme Shelby, ou mesmo aqui neste livro aqui não está, mas este livro é muito bom, esqueci de falar, este Famílias em Perigo, da Marisa Lobo, não é, que fala bastante sobre a identidade de género, está à venda na livraria. Então, no site do Dr. Guilherme Shelby, e aqui também, tem uma carta que vocês podem escrever para as escolas, para os professores que querem ensinar estas coisas e garantir os vossos direitos, garantidos pela vossa Constituição, pela Carta dos Direitos Humanos, em que nós, pais, somos os principais e primeiros responsáveis para educar os nossos filhos de acordo com a moral e de acordo com a nossa religião. Então, não há represálias, tem formas legais de fazermos isso sem haver consequências negativas para nós ou para os nossos filhos, está bem? E finalmente ficam aqui os meus... faltou o mais importante, nós não lutamos contra a carne, isto é uma batalha espiritual. Então vamos orar pela nossa nação, pelas nossas crianças, orem também por Portugal e pela Europa. Finalmente, tem aqui os meus contactos. Se vocês quiserem os PowerPoints desta palestra, é só escreverem o e-mail, yolandavcmelo@gmail.com. Também está o meu WhatsApp. Mandem-me uma mensagem e eu mando para vocês, está bem? Muito obrigada pela vossa disponibilidade e atenção e Deus abençoe cada um de vocês. O dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus.